eu trouxe para vocês um documento dirigido à Câmara dos Deputados no ano de 2008. Olha só, no ano de 2008. Esse vídeo está sendo gravado em 2020, portanto, documento de 12 anos atrás. Eu vou ler aqui para vocês. O título é A influência da pornografia nos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha só, presta atenção naquilo que eu vou ler aqui para você. De norte a sul do Brasil, a Polícia Federal tem feito um trabalho fantástico, prendendo pedófilos e desbaratando redes de pedofilia. Mas os casos são muito mais do que a nossa polícia pode dar conta, por mais eficiente que se mostre. E não adianta apenas prender os pedófilos. É preciso evitar o surgimento ou a formação de outros pedófilos. Às vezes, quando eu digo que tenho que defender o pedófilo, alguém assusta e pergunta: como assim, defender o pedófilo? Tem de aliviar a barra dele? Não. O pedófilo que eu quero defender, que eu faço questão de defender, é o pedófilo de 2028, que hoje tem 2 anos, 3 anos, 5 anos de idade e que será pedófilo porque está em processo de formação por uma mídia que defende sim, a promiscuidade sexual e a precocidade sexual de criancinhas e adolescentes, desprezando os valores éticos, morais e familiares. Então veja, até aqui nós percebemos que a pessoa que está dirigindo esse estudo à Câmara dos Deputados é uma pessoa que tem uma mente muito brilhante, porque veja, ela entendeu que existe uma sociedade que está formando delinquentes, está formando criminosos. E essa sociedade está formando pedófilos, está formando pessoas que estão envolvidas em práticas ilícitas. E tudo isso é mascarado, é escondido debaixo dos panos. E o texto continua. Lembrando que isso aqui é documento de 2008, tá bom? Então, esse pedófilo que hoje é criança é que me preocupa, porque quanto a esses estão aí cometendo crimes absurdos que alguns considerem até dignos de morte. O fato é que também já foram crianças até pouco tempo atrás e hoje são criminosos. E o círculo vicioso não foi alterado. Ninguém quebrou o vício. Devemos considerar que esses pedófilos, mais de 50% segundo as estatísticas, sofreram abuso na infância e as pesquisas revelam que pelo menos 80%, veja, naquela época, em 2008, onde a internet não era algo tão espalhado assim, 80% dos estrupadores de crianças confessam que os seus crimes foram estimulados pela pornografia. E também se sabe que 82% dos presos por crimes sexuais contra crianças e adolescentes eram consumidores de pornografia ou admitiram que eram viciados em pornografia e que praticavam em suas vítimas as cenas que assistiram por horas antes ou durante a prática de dos seus crimes. Esse é um fenômeno não apenas nacional, mas também mundial. Todo mundo está sofrendo. Lembra do site que eu falei? Do 8º site mais acessado do mundo? É um site de conteúdo pornográfico. Tem mais de 3 bilhões de acessos por mês. Olha só, aí depois dá um exemplo. Um condenado à morte nos Estados Unidos por ter estrupado, matado e esquartejado 5 crianças entre 4 e 13 anos de idade declarou o seguinte: olha o que esse homem comentou por ter cometido crimes terríveis. Ele diz assim: a pornografia não foi a única influência negativa que sofri na minha vida.
mas seus efeitos em minha vida foram devastadores. Tornei-me homossexual, pedófilo e assassino graças à pornografia. Lembra daquela fase? A pessoa ela não se contenta mais com aquela cena, que é algo pior, 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 e quanto mal ela espera, está cometendo crimes, assim como esse homem. Ele fala assim: foi um fator determinante para a minha desgraça. A pornografia foi um fator determinante para a desgraça desse homem. Esse foi um depoimento que ele deu numa entrevista dias antes de ser executado. Triste, não? Eu pergunto para você, por que ninguém toma uma atitude? Por que ninguém toma uma atitude em relação a fatos tão explícitos como esse? Por quê? Sabe por quê? Porque mexe com o bolso de muitas pessoas. Segundo as pesquisas, segundo as estatísticas, esse mercado sexual, o mercado da pornografia, ele rende mais de 97 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Trazendo para o real, são mais de 500 milhões de reais. Metade de 1 trilhão de reais sendo, como eu posso dizer, bancado por um mercado macabro.